Então hoje é um dia muito especial, que eu tenho aqui a Joana, que é uma coach fantástica e que eu já conheci há muito tempo. E hoje vamos falar do tema como o coach mudou a minha vida. E eu conheci a Joana há algum tempo, eu conheci em Lisboa, eu estava no meu primeiro emprego, e a Joana na altura estava já com o Portugal Wedding Planners a todo vapor. E na altura eu estava no meu primeiro emprego e o que é que eu via ali na Joana? Via ali uma empreendedora, destemida, com a força toda, a acreditar no seu projeto. E eu, uau, acreditar, assim estava mesmo a admirar aquela tua fase, que eu acho que foi nos primeiros anos de empresa, que também são os primeiros anos mais duros das empresas. E eu, uau, que coisa fantástica! E agora, não é? Nesta parte, nesta área, tu como coach e ajudar mulheres e empoderar mulheres e facilitadora de desenvolvimento pessoal. É uma honra ter-te aqui, conhecer-te, ver a tua jornada e ter-te aqui hoje. Muito bem-vinda, Joana. Obrigada, é um prazer, Rosário, é um prazer estar contigo. É verdade, nós conhecemos-nos talvez em 2010, 2011. Deve ter sido, quer dizer que já foi há cerca de 10 anos. Sim, muitas coisas aconteceram de lá para cá, muitas coisas mesmo. O coaching entrou na minha vida antes, mas como a minha primeira certificação foi em 2013, fez parte do caminho, fez parte de um caminho de como pessoa. De vida, Exatamente. pessoa. E realmente era isso que eu ia dizer. A Joana que eu conheci na altura é diferente da Joana hoje, que está aqui comigo. Qual foi a tua transformação? Olha, eu acho que era interessante só fazer aqui um parênteses para perceberes porque é que o coaching chegou à minha vida e até para perceberes essa transformação que estavas a falar. É assim, eu desde criança, mesmo muito nova, eu gostava de compreender o que era a vida, o que estava por trás da vida, porque é que nós aqui estávamos, qual é que era a razão da nossa vida, a importância das pessoas na nossa vida, o que é que andávamos aqui a fazer. E hoje em dia, olho para trás e lembro-me que mesmo com o meu pai, com 9 anos, 10 anos, que eu sentava-me à beira dele, atenção, eu com 10 anos, e que fazia-lhe uma série de perguntas, que hoje em dia olho para trás e aquilo era coaching. E perguntava-lhe, pai, o que é a vida? Porquê é que tu te casaste? Porquê é que tu foste para trabalhar? Porquê é que não sei o quê? Tu já viste como é que a vida é bonita? Eu tinha muito este tipo de conversas com o meu pai, ok? E toda a área de desenvolvimento pessoal, lia aqueles livros que antigamente, ainda hoje se chamam de autoajuda, mas que para mim são desenvolvimento pessoal, claramente, acho que aqui há um clichê um bocadinho errado. E então sempre estudei, mesmo até tentei perceber um bocadinho as filosofias mais da Índia, etc. Com 14, 15 anos eu já estudava o que era a reencarnação, o que era o propósito, não digo propósito de vida, mas há coisas que hoje em dia eu compreendo que é o propósito de vida. Então, o coaching como área entrou na minha vida talvez em 2005, ou seja, uns 4 ou 5 anos antes de tu me teres conhecido. E quando, e sempre achei interessante aqueles modelos todos, a roda da vida, o definir os objetivos, os pequenos passos para atingir os teus sonhos, etc. E um dia mais tarde, e obviamente que for um passo, compreender o que é que era por trás, né, o que é que estava por trás, foi fundamental também para quando eu criei a minha empresa. Obviamente que o meu background a nível académico, de experiência profissional, permitia-me ter aqui uma série de informações e de recursos para criar a empresa, obviamente, mas havia também essa parte do coaching, não é? O atingir, o sonhar, ter a visão. Eu mesmo até, atenção que eu organizava casamentos e organizo casamentos, tu pensares o que vai acontecer daqui a um ano, criar a visão, criar o conceito, etc. É tudo, é um projeto, é um sonho, é um objetivo, não é? É um objetivo com data, que é uma das características a nível do coaching, quando defines um objetivo, é algo que tentas sempre colocar uma data e fazer uma série de passos até lá chegares.
E pronto, e entretanto, em 2013, eu fiz a minha primeira certificação em coaching, ok? E então mergulhei na área do coaching para mim, ou seja, não tinha como objetivo, o quê? Eu ser coach? Lembro-me das pessoas perguntarem, vais ser coach? Não, nunca na vida. Algum dia, não. Eu quero usar as ferramentas do coaching para mim, como pessoa, usar com as pessoas à minha volta, auto-coaching, e usar também as ferramentas com as minhas clientes. Imagina, o que é? Organizar um casamento é desafiante. Imagina alguém que esteja nos Estados Unidos, Inglaterra, que não conhece Portugal, que não fala português, que é tudo tão diferente, acaba por ser mais desafiante. E então, para mim, o coaching permitia-me também ganhar aqui algumas competências e algumas ferramentas para mim, para poder usar com os outros. E foi assim que talvez foi um dos passos na minha transformação, ok? Foi um dos passos, porque eu também cheguei a fazer outros cursos de outras áreas, mas sim, foi um caminho. E depois, como havia aqui uma parte de mim que sempre fazia auto-coaching, isto e aquilo, que eu já fazia inconscientemente, e depois muito mais consciente com as ferramentas do coaching, houve uma altura em que eu não me estava a sentir bem comigo própria, ok? Não estava a sentir que precisava dar um salto na minha vida, as coisas estavam a evoluir com a empresa, etc., mas eu não me sentia preenchida. E eu então tive que olhar para mim e pensar o que é que se está a passar contigo, porque é que tu não estás bem? E foi assim que eu disse, não, eu tenho que abraçar um projeto que é uma área que eu queria sempre, há muitos anos que eu já dizia que queria ser palestrante motivacional, não coach, mas palestrante, até que eu resolvi abraçar isto, disse assim, bem, tenho uma empresa, posso fazer os casamentos, tenho uma equipa, etc. E em simultâneo abraçar esta área que digo-te, eu nasci para isto. Eu nasci para esta área de desenvolvimento pessoal, eu com toda a humildade digo-te isto porque é onde eu me sinto feliz. Eu gostava muito dos casamentos e gosto. Houve uma altura em que era a menina dos meus olhos e ainda é algo muito importante, é como se fosse um filho que foi para a vida. Agora, esta área de poder ajudar mulheres, de poder impactar outras pessoas, ainda há 2 semanas estava a esta hora a fazer uma palestra para uma empresa que me contratou para fazer uma palestra para os seus funcionários, para o seu desenvolvimento pessoal, etc. Isso é o que me inspira diariamente. É por isso que eu todos os dias uso as plataformas sociais para partilhar conteúdo, porque se uma partilha minha impactar positivamente uma pessoa, já sou uma mulher feliz. E essa conexão, pode-se dizer que isso é a voz da tua alma que te chamou para esse propósito maior, digamos? É engraçado estar a usar essa expressão, voz da tua alma, porque eu agora, ainda em março, fiz uma rúbrica que era a voz da alma feminina e estou até a ser desafiada para criar um podcast, que era uma das coisas que eu queria fazer, e esse era o objetivo, o podcast é chamar-se Dar Voz à Alma. E agora em maio vou fazer uma série de lives em que é dar voz à alma masculina, mas sim, claramente que é mais forte do que eu mesmo que não queira, até em situações simples, às vezes vou ao supermercado ou no cabeleireiro e alguém começa a falar e eu penso, bem, isto não é por acaso, esta pessoa está a ter esta conversa comigo e estou a ver a estrutura por trás, etc. E às vezes dizer uma determinada palavra, etc., que ajuda a pessoa, eu não sei, não consigo explicar, é um dar e receber em amor. E isso para mim é capaz de ser a voz da alma a falar claramente, sim. E qual foi o momento de viragem? Ok, isto realmente é sério, é por aqui que eu quero ir. Tiveste algum momento de viragem em que tu Sim, disseste sim a ti própria, digamos? claramente, quando essa situação que eu estava a dizer em que a empresa estava a evoluir e eu não estava a ser feliz, isso aconteceu uma vez em Londres. Não me vou esquecer, foi em Londres. Eu não sei se já ouviste falar num evento que é o Bride Lux, que é um dos principais eventos a nível mundial na área dos casamentos, de casamentos de luxo. E eu sempre sonhei que queria estar na Bride Lux para participar nas conferências, etc. A Bride Lux simplesmente junta as pessoas e as personalidades e as empresas mais importantes do mundo na área dos casamentos e de eventos a nível de luxo. Por isso, era algo que eu tinha sonhado durante anos, eu queria estar na Bride Lux. E entretanto andei a planear, a organizar, etc., porque havia uma série de coisas para preparar e estava entusiasmadíssima. E eu que sentia já que tinha que
dar um salto, porque o meu próprio corpo falava, ele andava com sintomas de dores, etc. E obviamente que já sabia que o teu corpo fala contigo, não é? E eu sabia que, porque eu tive um problema aqui, basicamente, era uma tendinite, só que até se descobri que era uma tendinite, partia 30 por uma linha, era uma tendinite deteriorada, que estava pior, ficou pior por causa de um quisto, e então eu percebi que havia aqui qualquer coisa que não estava bem, e eu disse assim, ok, já percebi, ainda por cima esta mão, isto é para eu mudar de vida. e então eu pensei, bem, agora eu vou mais projetos, vou fazer outras coisas e vou à Bride Lux, que é uma cena que eu sempre quis, etc. E lembro-me de estar a preparar tudo super entusiasmada, porque aquilo havia sempre festas de gala e etc. E coisas a acontecer cada dia num hotel diferente. Aquilo foi um investimento da empresa bastante elevado, de muitos milhares e milhares de euros. E eu lembro-me de chegar a Londres, porque eu optei por ficar uns dias em Londres antes e depois, porque fiz umas férias, já não ia a Londres há algum tempo, e eu ter aterrado em Londres e ter-me vindo uma insatisfação do tamanho do mundo. Um sentimento de infelicidade, de dor, de vazio enorme, gigante. E a minha mente, não é? Disse assim, isto é cansaço. Tu acordaste às 3 da manhã, deitaste à meia-noite, não dormiste, estás cansada, vai descansar, vai para o hotel, etc. Daqui a bocado vais-te sentir melhor. Passaram-se aqueles dias, eu não fiquei melhor. Eu fui para os eventos, para o evento em si, na expectativa, é agora que eu vou me sentir feliz, é agora que eu vou me sentir preenchida, é agora. E lembro-me que no primeiro dia não, e eu estava à espera que me desse aquela mudança, sabes? Isto é agora, agora estou bem. Nada. Até que no último dia falou uma pessoa que é a Grace Ormond, não sei se já ouves falar neste nome. A Grace Ormond é por coincidência, que não há coincidência, é portuguesa, mas ela obviamente desde os 8 anos, 9 anos está nos Estados Unidos. Ela é proprietária de uma das revistas mais importantes de luxo, de casamentos de luxo do mundo, está sediada em Rhode Island. E ela então, eu já não vi imagens dela há imenso tempo, porque ela não é uma pessoa muito de redes sociais, obviamente que a revista tem milhares e milhares, centenas de milhares de seguidores e é muito reconhecida, mas ela não é uma pessoa que não nas redes sociais. Então a última fotografia da senhora já tinha sido para aí há 15 anos, alguma coisa assim do género. Então eu já tinha visto aquela senhora ali naqueles dias, mas nunca liguei muito, até que ela sentou-se à minha beira para almoçar. E estávamos ali um grupo de pessoas que se conheciam umas às outras, mas eu não conhecia ela, e eu começo a dizer, sim, sou a Joana da Portugal Wedding Planners, e ela, are you Portuguese? E eu, sim, e ela, eu também, e eu, a sério, e eu, então, mas, quer dizer, tu és americana, e ela, eu sou, sim, mas a minha família veio dos Açores, e eu, dos Açores, eu também, da onde? Da Terceira. E ela estava com outra pessoa, que inclusive, que era a sobrinha, que inclusive era amiga dos meus primos, tipo, uma cena do caraças mesmo. E então estou a falar com ela e ela, pois, não sei o quê, eu chamo, toda a gente conhece-me por Grace Ormond, mas o meu nome é Graça, e eu quando percebi que era a Grace Ormond, que era a pessoa principal pela qual eu tinha de estar ali, e eu, é agora que me vai dar isto. É agora, que coincidência, como é que a Grace Ormond, que é Graça, que nasceu, etc., como é que ela está aqui? É ela, não fazia ideia, é portuguesa, e começámos a falar. Ela foi super amorosa, e ela disse-me uma coisa que foi super inspiradora para mim. Ela depois, entretanto, até ia fazer a própria palestra dela a seguir. E parece que nada acontece mesmo por acaso, era o destino a juntar-nos, porque ela disse uma série de coisas durante aquele almoço e a seguir foi falar, e o discurso dela também, houve ali uma série de partes que foi bater em seguimento, em que ela dizia, procura ser sempre a melhor na tua área, luta, acredita, até porque a família dela tinha ido com muitas dificuldades para os Estados Unidos mesmo, mas a passar sérias dificuldades. E luta pelo teu sonho, vai atrás do teu sonho, segue a tua intuição, as oportunidades aparecem-te quando estás preparada, diz uma série de coisas. E ela diz-me, ser a melhor no teu país, na tua área. E ela disse-me aquilo.
E eu tive que observar, e obviamente que inclusive até outras wedding planners, que entretanto o segmento wedding planning cresceu muito, não é? Eu fui das primeiras wedding planners no país e entretanto cresceu muito, mas eu até tenho esse feedback de outras wedding planners, que a Portugal Wedding Planners é uma das melhores empresas do país. Por isso, ou seja, o que ela me estava a dizer, eu já lá estava, e ela disse, quando isso acontecer e tu estiveres a sentir-te a brilhar, continua, dá-te força, etc. E eu não me identifiquei com aquilo. Eu pensei, caramba, ela está a dizer aquilo, isto faz tanto sentido, isto não me faz vibrar. O que é que está a passar dentro de mim? Ou seja, aquilo parecia um reforço do que eu estava a passar há uma série de dias. E ela vai, faz o discurso, conta a história dela, etc. E foi super amorosa, nós ficámos super conectadas, até depois falámos no jantar de gala, ela deu-me o contacto dela, que é uma coisa que ela não deu a ninguém na conferência, toda a gente queria, e ela não deu, eu tenho o WhatsApp dela, etc. E eu lembro-me de sair nesse dia da conferência, tinha que ir ao hotel para trocar de roupa para o jantar de gala, e eu estar a cair em umas lágrimas. A caírem umas lágrimas, eu digo que isto emociona-me, e eu pensar assim, desculpa lá a linguagem, mas que merda é que eu estou a fazer com a minha vida? O que é que eu estou a fazer com a minha vida? Eu trabalho durante anos, tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz aqui com esta empresa, de estar a dar a oportunidade a tanta gente de se casar em Portugal, de ter um dia super feliz, as pessoas, ter feedback de pessoas que estão habituados aos casamentos nos locais mais luxuosos do mundo e a eventos a dizerem que estão a ter uma experiência única em Portugal naquele casamento. De lançar novos talentos na área da fotografia, do vídeo, da música, etc. Ou seja, um trabalho que realmente cresce, que é positivo para tanta gente, não só neste país, como obviamente nos outros países, e como é que eu podia me sentir tão insatisfeita? E eu aí, foi nesse momento que eu disse, acabou, tenho que entregar isto do coaching, tenho que me dedicar à programação neurolinguística, tenho que ver quando é que eu posso fazer um evento do Tony Robbins, eu tenho que fazer qualquer coisa, porque isto está na altura de dar um pontapé de partida, porque efetivamente tenho que começar, I need to start over, completamente. Mas tu nessa altura tu sentiste isso que era pelo desenvolvimento pessoal, já sabias no teu coração? Já, porque era a única área da minha vida, o único objetivo da minha vida à qual eu não me tinha dedicado, o único sonho. Sempre foi a coisa que eu fugi, porque eu sempre achei que quem é que eu sou para poder ajudar alguém? Eu sou pequenina, que isto depois tem outras ligações com a criança interior, há aqui uma série de coisas, etc. Mas quem é que eu sou para querer ajudar outras pessoas? Apesar de eu ter aquela coisa que queria ser palestrante motivacional, até a Filipa, que tu conheces bem, ela dizia-me, tu tens tanto jeito para isto e não sei o quê, porque tu dizes coisas, porque às vezes quando estou com ela e com outras pessoas eu começo a dizer coisas, etc. E inspiro-me completamente, às vezes coisas que eu nem sei como é que eu as digo, saem. E entretanto, eu assim, caramba, mas será que eu posso fazer isto? E eu só pensei assim, eu já não tenho mais nada que possa fazer. Já não há mais nada para fazer. Eu tenho a única... aliás, eu sempre disse que ia me dedicar aos casamentos durante 10 anos. E estava muito perto, porque o negócio apareceu em 2009, estava muito perto de fazer esse breakthrough e eu pensei assim, não, já estou a chegar ao limite. Tenho que fazer aqui alguma coisa. E então foi aí que... depois foi aquelas coincidências que foi eu ter pensado numa coisa, chego ao hotel, começo a procurar coincidências das pessoas com as quais eu me cruzei, etc. E eu percebi, é por aqui mesmo, claramente que sim. E aliás, houve uma coisa em mim que mudou. A Joana que chegou a Londres não foi a Joana que saiu de Londres. Completamente. E foi transformador. Aliás, as pessoas que perguntavam, as pessoas que estavam em Portugal super contentes, ai, tu estás neste evento, a publicar fotos deste grande evento. E eu tipo, eu nem queria saber do evento, sabes? Eu estava no evento, mas não era. Aquilo era o grande evento da minha vida, mas era um evento aqui de dentro, não é? E talvez nesse momento é que eu fui olhar para a minha alma e pensar, o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu estou aqui a fazer? Eu tenho... Daqui a pouco faço 40 anos, daqui a uns anos, não estava muito longe, e é isto que queres fazer? É a única coisa que eu não tinha abraçado. E era isto, e era escrever um livro, que era uma coisa que eu tinha
definido já aos meus 14 anos, queria escrever um livro, etc. Que eu estou a escrever, tive que agora parar aqui um bocadinho com esta história das mudanças, mas que agora quero começar a abraçar na próxima semana. Ou seja, havia uma série de coisas que eu queria fazer e que eu não estava a permitir-me a fazer, porque isso significaria dizer sim para uma área da minha vida, quer fosse a área do desenvolvimento pessoal, quer fosse na área da espiritualidade. Significava mudar muita coisa. E pronto, e então chegou uma altura em que, lá está, a alma falou mais alto, tive que seguir a minha intuição, tive que, olha, foi mesmo go with the flow, mas obviamente com passos muito acertados, com metas, com objetivos, etc. E havia muitas ferramentas que eu já tinha estudado, aliás, coisas de desenvolvimento pessoal, nomes que agora são super conhecidos na praça e que eu já tinha estudado em 2006, 2007, 2008. Sei lá, desde os trabalhos do Tony Robbins em 2006, 2007, do Joe Dispenza, do Deepak Chopra, uma série de pessoas, de personalidades que eu seguia, livros que eu já tinha lido, desde Conversas com Deus. Ou seja, o trabalho que eu tinha andado a fazer há anos e anos foi quase como eu fosse fazendo assim pequenos cursos, e cursos que eu também fiz, atenção, que eu fiz vários cursos ao longo dos anos, desde 2005, 2006 ia fazendo coisas, e sim, chegou uma altura em que parecia que estava tudo reunido para dar o salto. E foi assim que aconteceu. E é engraçado que nesse momento em que tu já lias muito sobre o assunto, na verdade é quase como uma preparação, não é? Do teu caminho, os sinais, todo esse envolvimento, é quase como uma preparação para o ponto que, Joana, agora é a tua vez de brilhar, agora é essa altura, tu tens no fundo esse chamamento, agora é o momento. Eu acho que se eu não fizesse isso, eu teria ficado mesmo doente mais seriamente, sabes? Porque esta questão da mão foi ao ponto mesmo que se eu tinha dúvidas, porque a mente é ótima, não é? A mente mente, não é? Eu ainda vim desse evento e comecei a fazer uma série de alterações na minha vida, nesse sentido, vou começar a dedicar, mas ainda não muito naquela questão de conseguir, mas vou tentar. E eu estava no processo de fazer fisioterapia, fazia fisioterapia na CUF em Alvalade, e estavam a acabar as sessões todas e eu não melhorava, eu tinha mesmo que andar com ligaduras, eu tinha dificuldade em conduzir, eu não conseguia escrever no computador, eu não conseguia escrever à mão, eu não conseguia fazer nada com esta mão, quase. Okay? Houve uma altura em que nem cortar comida eu conseguia. E eu sabia, ai não, quem estuda de Joe Dispenza e mais outras coisas percebe o que é que se está a passar por trás. Eu estava a ver o filme todo. E então, há uma altura em que eu vou à consulta, tinha feito as 15 sessões todas, já tinha feito, eu acho que quando vim de Londres ainda fiz para aí as 3, 4 últimas sessões e não tinha melhorado nada. E o médico diz-me assim, olha, tenho uma má notícia para si, isto já não vai lá. E eu, como não vai lá? Vamos lá ver. Eu estava para prescrever isto com 10 sessões que isto resolvia-se. Já fez 15, não melhorou nada, tem que compreender que vai ficar assim para o resto da sua vida. E eu, what? Nem pensar, por favor, assim a pedir a ele, por favor, faça uma prescrição para mais umas sessões, por favor, por favor, por favor. Tipo, mendigar ao senhor. Que ele quase que me dizia que eu ficava condenada com isto para sempre. Ok. Fez-me esse favor simpático de passar mais umas sessões. Eu lembro-me de ter saído. A consulta foi tipo às 7 e tal da noite. Eu lembro-me de ter saído da consulta, furiosa comigo, e ter saído de Alvalade mesmo a dizer, mas o que é que andas a fazer? Tu ainda não aprendeste? Tu ainda não aprendeste o que é que tu tens que ainda aprender mais? E então fui fazer o processo, ainda fui lá mais ao poço, sabes? Para escarafunchar o que tinha para escarafunchar, fazer as tomadas de consciência que tinha e tinha marcado as sessões, ao fim de 2 sessões não era a mesma pessoa. Em uma semana, com as tomadas de consciência que eu tive, a minha mão não era a mesma. Obviamente que a tendinite ainda às vezes me incomoda, não vou dizer que não, mas é curioso que dói-me sempre quando ando a fazer a asneira. É quase como se fosse um alerta. É um bom sinal do corpo, é um bom botão.
ou porque ando muito cansada, ou porque ando ali entre a mente e o sentir, etc. E então eu já sei os sinais do corpo, não é? E pronto, e então claramente quando tu estás muito mais atento ao que se passa dentro de ti, a vida flui de outra maneira, não é? Olha, mas é curioso, isso também tocaste há um bocadinho na palavra espiritualidade e muitas das vezes a nossa jornada e as coisas que trazemos para o coaching é fruto da nossa experiência e da nossa cura. Nesta tua jornada, que outras ferramentas tu incluis agora que também fazem esta descoberta e esta cura com os teus clientes? Sim, aliás, eu como estava-te a dizer, integro muitas ferramentas, muito conhecimento que para mim só faz sentido. Aliás, é por isso que eu digo logo na primeira sessão, eu não faço só de coaching puro. Ok, para quê? Para quem tenha tido uma experiência, outra experiência, explico o que é o coaching, ponto A, ponto B, e faço isso, mas eu própria digo, se no meio do processo aparecer-me informação que eu sei que é sobre isto ou sobre aquilo, etc., eu integro isso, ok? E digo à pessoa, aliás, eu não tenho por hábito de dizer, olha, faz isto, isto e isto com a tua vida. Não, porque a minha verdade é diferente da tua verdade e as duas verdades estão certas, ok? E então eu tenho muito essa preocupação que é o trabalho interior de vir cá e encontrar as tuas respostas e aplicá-las na tua vida. Mas efetivamente há situações em que a própria pessoa, por desconhecimento, etc., não sabe. E então, não tem os recursos, e eu então às vezes até partilho, olha, por exemplo, olha, a nível de constelações familiares fala-se disto, quando eu começo a ver ali coisas, faço, e não estou a falar deles, mas estou a contar ali uma história, ou conto uma metáfora, que é uma das ferramentas de programação neurolinguística, e no fim pergunto à pessoa, isto faz-te sentido? E ela, isso é a minha história, e eu, como é que é a tua história? E ela, olha, isto, então o que é que tu achas que tens que trabalhar? Isto e isto. Ou seja, eu vou fazendo esse percurso de alteração. Eu no outro dia, agora não porque não é este horário, mas há uma pessoa com a qual eu trabalho que é amorosa e eu adoro trabalhar com ela. Só que às vezes eu própria também tenho as minhas seguranças, não é? Também estou a trabalhar isso dentro de mim. E eu virei para ela assim, olha, eu tenho que te dizer de uma forma muito honesta que talvez deveríamos interromper o processo de coaching. E ela, porquê? E eu não sei se está a correr muito bem, a evoluir, e ela, tu não estás, só podes estar a gozar comigo, não estás? E ela, o que ela fala assim, e eu, então, toda a gente já sabe que é por causa da Joana Silveira que eu agora já sou muito mais eu e que digo as coisas e que não tenho problemas em estar calada e não sei o quê, e não sei o que mais. Tu podes não te aperceber, porque estás aqui uma hora comigo, mas quem se apercebe é quem vive comigo diariamente, e eu também, e eu achei aquilo o máximo, porque efetivamente há muito este trabalho que é de empoderamento feminino, de ir para a frente com os nossos objetivos, o que é muito curioso, porque o ir para a frente, a ação é a energia masculina, mas isso não significa que tu não tenhas de trabalhar a tua energia feminina, trabalhar a questão do teu poder pessoal para avançar, para conseguir fazer este trabalho de amor próprio, de curar as tuas feridas que vêm do tempo da tua infância, de coisas que ou porque os teus pais não te trataram da melhor forma, ou porque tu viste coisas com os teus pais e assimilaste, porque nós como crianças até aos 7 anos somos esponja e não conseguimos compreender que um pai descarrega em ti, em criança, porque passou um dia mau no trabalho, está a descarregar em ti, a criança pensa, meu pai não gosta de mim, assim se desenvolvem as feridas da rejeição, do abandono, o que for, não é? E este tipo de situações lá atrás são fundamentais para serem curadas, e até porque muitas delas criam crenças limitadoras, ainda hoje por acaso fiz um post sobre isso, porque um post sobre isso no Instagram e no Facebook, e essas crenças limitam a pessoa, porque de que é que vale a pessoa definir um objetivo, eu vou criar uma empresa, ou vou fazer isto, ou vou fazer aquilo, se ela vai entrar em ação ou não, porque pode-se até autossabotar, porque há uma voz dela, o crítico interno, que diz, tu não consegues, tu não és capaz. Olha esta até vai agora achar-se que é esperta.
estas vozinhas que nós temos aqui dentro têm que ser trabalhadas. E estas vozes começaram na tua infância. E é importante lá ir atrás, com este olhar de adulto, e ver e dizer: os meus pais fizeram o melhor. Não quer dizer que não me amem. Se eu não tivesse passado por este processo, eu não seria a mulher que sou hoje. Eu não sou uma mulher fraca, eu sou uma mulher forte, porque há muitas mulheres e muitas pessoas que acham que são fracas. A sério, olhem para quem vocês são. Olhem ao espelho e vejam a força do vosso caráter, da vossa personalidade. Porque há ali muita coisa. Há muita coisa para se ler nas entrelinhas. E todo este processo de empoderamento, que eu chamo de empoderamento feminino, trabalho muito com mulheres, mas acaba por ser um trabalho de empoderamento pessoal, essa aqui é essa, para a pessoa descobrir, quase como se fosse renascer das cinzas, a sua fênix, para arranjar a força para abraçar os seus objetivos. E é isto que eu faço. Eu costumo dizer que as pessoas que trabalham comigo trabalham em 3 áreas. Que influenciam uma quarta. Trabalham na dimensão mental, emocional e espiritual, que quando está a ser trabalhada vai depois refletir na dimensão física, que é nos resultados. E é isto que eu faço. É por isso que eu procuro sempre explicar às pessoas que tipo de coaching é que eu faço. Porque, efetivamente, eu combino várias ferramentas. É por isso que às vezes digo, eu sou uma facilitadora de desenvolvimento pessoal. E tenho pessoas que trabalham comigo e que nem têm a sua espiritualidade, não estão muito abertos, estão numa fase assim, não sabem muito bem, ou mesmo na parte de intuição, e que começam a desenvolver isso com o trabalho que vão fazendo comigo nas sessões. Porque eu recomendo livros, porque eu vou fazendo isto, vou fazendo aquilo, depois acham muito interessante. Como é que tu sabes estas coisas? Porque às vezes há coisas que não são propriamente de quem estuda, é da intuição. E quando te conectas com a pessoa, está a haver ali um processo de trocas de energia e tu acedes à história da pessoa. E acedes à história da pessoa e consegues perceber e dizes: olha, está-me aqui a ficar qualquer coisa, tu tens algum stress com a tua mãe ou com a tua avó, alguma situação do passado, o que é que aconteceu? E essas coisas não se explicam. Essas coisas não se explicam, mas acontecem, são fenómenos. E pronto, e obviamente para mim o que interessa é o bem-estar da pessoa. Todas as ferramentas que eu tenha ao meu dispor que possam ser usadas pela pessoa e sempre consciente do livre-arbítrio da outra pessoa. E relacionado com isso que tu estavas a dizer, cada pessoa tem muito o seu timing, o seu momento para curar as feridas, para crescer, para tomar consciência das coisas. Como é que tu equilibras isso? Porque assim, quem está deste lado da parte do coach é muito claro ver, é mais claro ver isto, claro, mas existe aqui quase como um espaço de respeito para que o outro tenha esse tempo. É curioso estares a dizer isso, porque ontem houve uma pessoa que fez um post de um livro que eu tinha recomendado e disse assim: a Joana escreveu mesmo no post, a Joana recomendou-me este livro. E eu disse: Joana, não me apetece ler o livro. E eu disse: ok, então é porque não está na hora certa. E a pessoa depois leu. E leu noutra circunstância, não interessa, porque é a sua vida, mas pronto. E isto para mim é que é respeitar o outro. Ou, por exemplo, uma pessoa com a qual eu estou a fazer um processo agora e com a qual eu fiz no ano passado, e ela parou no ano passado porque a vida a fez parar. E eu percebo porquê, porque ela não estava preparada para dar o salto e voltou. E continuou a fazer o trabalho. E o mais curioso é que parece que nem houve aqui um time-lapse, porque começámos a trabalhar, nós estamos em abril, começámos a trabalhar talvez em janeiro, e a última vez que tínhamos terminado tinha sido tipo em agosto. E até uma pessoa que eu conheço há muitos anos, etc. Até somos amigas e eu estava a perceber, ela precisa do seu tempo. Eu também precisei do meu. Eu tive que, mesmo nesta área do desenvolvimento pessoal, uma altura em que eu durante anos meditei diariamente, depois houve uma altura em que nem meditei. Hoje em dia eu tento meditar pelo menos meia hora ou 1 hora por dia.
Se eu conseguir 1 hora, sou uma mulher feliz, mas é isso que eu faço. E faz parte do processo de evolução da pessoa, é respeitar o processo de evolução da pessoa. Eu também tenho... É curioso dizer isso da parte da meditação, também para as pessoas compreenderem a importância de termos tempo connosco próprios, acalmar, pensar o que é que realmente é importante para nós, o que é que realmente nós somos agora, e esse processo de paragem que tu também mencionaste tem importância. Da importância de ter deixado de fazer a meditação. Claro, Não, porque... de fazer a meditação. Sim, claro que sim, eu estou muito mais conectada comigo. Aliás, eu acordo sempre às 6 da manhã. Pode haver algumas exceções, mas tento sempre às 6. Por isso, o meu período das 6 às 7 é o meu me time. E eu, ainda por cima, porque eu estou descansada, eu não consigo pertencer ao clube das 5 da manhã, porque talvez um dia, mas quero dizer, eu das 6 já está bom. E então, acordo às 6 da manhã e naquele período estou em contacto comigo, consigo perceber o que é que se passa dentro da minha mente, das minhas emoções, o que é que, às vezes até um desconforto, e eu pergunto-me, o que é que este desconforto quer me dizer? O que é que este desconforto está aqui a tentar-me demonstrar? O que é que este medo está a tentar demonstrar? Porque as pessoas fogem do medo. O medo é um amigo, é alguém que tem algo a dizer-te sobre algo que se passa dentro de ti ou exterior a ti, mas que te impacta a ti. E eu estou atenta a isso. Ou, por exemplo, há alturas em que eu tenho muitos insights. Eu adoro escrever depois de meditar. Porquê? Porque eu venho, às vezes, com ideias e não sei o quê. E para mim meditar não é só aquele tempo em que eu estou ali. Por exemplo, eu caminho todos os dias, procuro caminhar também pelo menos meia hora, 1 hora por dia. E eu vou com o telemóvel e vou escrever. Ainda hoje. Estava eu a sair de casa... Estava ainda a levar o lixo, porque ia fazer a minha caminhada, e eu assim, ai meu Deus, ainda falta um bocadinho até, porque eu tenho medo de me esquecer. E eu assim, deitei o lixo, álcool gel e telemóvel. Porque também, caminhar também meditas, não é? E eu faço constantemente, de uma forma consciente, faço essa meditação, caminhadas meditativas. E então, quando meditas, é entrar dentro de ti e é fazer quase um raio-x e é estar dentro de ti. Às vezes é tão bom simplesmente estar, pode não vir nada, mas estar na paz é maravilhoso. É conectar-te contigo em amor, é conectar-te com memórias positivas, é sonhares, é visualizares, é o portal da criação. Acaba por ser o portal da criação. Para mim é o momento em que de voltar a casa. É muito engraçado isso do portal da criação, que há muito esta questão de quando nos interrogamos, afinal, qual é o nosso propósito, ou quando é que realmente nós sentimos que estamos a viver o nosso propósito. E acho que até tem um bocadinho a ver com isso que tu chamaste de canal de criação, sermos um canal também. E realmente, quando estamos no caminho, sentimos isso. Às vezes não sabemos bem o que é que o destino final, mas sentimos que estamos a viver o caminho. É muito curioso estares a usar essa metáfora, porque eu sou peregrina de Santiago. Não é que seja de Santiago, mas sou do caminho. E isso faz parte. E para mim, eu costumo dizer que o caminho não se faz quando se vai de Portugal para Santiago a pé, o caminho fazes diariamente. Estás a estar atento a sinais e olhar para ti, para dentro de ti. E sim, é um percurso em que te conectas contigo, com a tua história. E há alturas que estás no caminho e te enganas, porque não vais atento aos sinais. O próprio caminho de Santiago tens os sinaizinhos, não é? As estrelas, ou tens as setinhas, mas há uma altura em que tu vais distraído a falar com alguém ou pensar, sei lá, no que é, e enganas-te. Em vez de virares à direita, não viste. E quando chegas a uma altura e pensas, ai, e agora? É que é o caminho, não é aqui? Aí é com quem é que tenho que voltar para trás? E voltas para trás para entrar no caminho certo. E esta metáfora do caminho de Santiago é o que acontece com o ser humano. Mas também digo-te uma coisa, se tu não fores ali, não errares, não aprenderes, não te tornas uma pessoa melhor.
eu há alturas em que eu penso, para mim, das coisas que mais me marcou foi o discurso, foi uma coisa que marcou muito, foi o discurso do Steve Jobs, quando ele foi no doutoramento honoris causa em Stanford. Hoje em dia é muito conhecido, mas eu na altura, quando o senhor falou, tive acesso a essa informação, foi há muitos, muitos anos. E aquela coisa que ele tanto dizia, que era connecting the dots, não é? Só tu olhando para trás é que percebes. Eu hoje olho para trás e eu percebo que eu tinha que ter feito todo este percurso, mesmo na área dos casamentos, porque eu pude conhecer as mulheres. Vamos lá ver, um casamento, só à parte, um casamento é o dia que supostamente para muitas mulheres é o dia mais importante da sua vida. E que elas sentem, muitas delas, que é o momento em que vão ser mais julgadas, acreditas? Porque o que é que os meus pais vão pensar da comida, do local em que eu escolhi, que eu fui maluca porque resolvi casar-me em Portugal em vez de casar na minha terra, e se as pessoas vão gostar da decoração, e se vão gostar do vestido e da maquilhagem, se eu estou gorda, se eu estou feia, se estou magra. Bem, tu não tens noção do que é que a mulher passa naquele mês. Tenho mulheres que às vezes vão fazer o teste de maquilhagem e penteado bem cá em Portugal e fazem. Vão lindas. Eu decido, isto é a minha maquilhagem, o meu penteado. Passado 2 dias, ela diz-me, a minha mãe disse que eu não estava bem, o cabelo não estava bem, a minha amiga tem que repetir o teste, etc. Isto demonstra o quê? O trabalho que está por trás. Muitas das vezes, eu costumo sempre usar aquela metáfora do iceberg, não é? O que importa é o que está lá debaixo d'água. Porque o que está aqui à superfície não é nada. É só uma pequena... É um bocadinho, não é? Por isso, passar por este processo de compreender o ser e de errar e de aprender, etc. E de olhar para trás e ver, eu tive que passar por isto tudo e começas a juntar os pontos. Eu tive que fazer isto por causa disto, tive que fazer isto por causa daquilo, etc. Para ser a pessoa que eu sou, para estar no caminho onde eu estou. Estava aqui a dizer o Luís. E é engraçado tu estás a dizer isso, também existe um processo quase que de aceitação e também perdão, para conseguirmos quase também perdoar-nos a nós próprios e aceitarmos e termos orgulho do percurso que corremos, independentemente de ter sido errado, mas que construiu aquilo que nós somos. Completamente. E para mim, um dos primeiros passos para conseguires isso é olhar para o teu crítico interno, para o teu julgamento, para a maneira como tu julgas a ti própria. Porque se continuas-te a julgar sobre uma determinada situação do presente ou do passado, como é que há a abertura para o perdão? Não há. Não tens compaixão por ti, tu não aceitas. Tu continuas a apontar para a ferida, a dizer portaste mal, fizeste mal, não fizeste bem, etc. E andamos com o chicote assim, né? A bater-nos a nós próprios. E o caminho passa por olhar e pensar. Eu gosto sempre, este é um exercício de programação, de programação neurolinguística, mas não só, mas tu não fiz, e eu faço isso, digo isso muitas das vezes, até nos meus processos de desenvolvimento pessoal, que é, tu fizeste, pergunto sempre assim, tu não achas que fizeste tudo o que tu sabias melhor naquela altura? Sim, mas eu agora sei que devia fazer assim. Agora, ok, mas tu não podes regressar ao passado e mudar, porque o conhecimento que tu tens agora é de longe bastante superior do que tu tinhas há 5 anos atrás, há 10, há 20, há 3 ou há 2 ou 3 meses. Não sabias, tu fizeste o que tu podias com o melhor, com os recursos que tu tinhas e tudo o que tu... E é estranho, porque há muitas pessoas, especialmente pessoas que não são da área do desenvolvimento pessoal, isto choca-as. Qualquer atitude que alguém tenha contigo faz sempre acreditar que está a fazer o melhor. Mas muitas das vezes o melhor para a outra pessoa não é o melhor para ti. E pronto, é importante fazer esse processo de observar, de ver, de deitar o chicote para o lixo e dizer, caramba, eu estou... Isto dói, atenção, a frase que me veio hoje, eu vou publicá-la amanhã, mas vou adiantá-la aqui, que é, não há fórmulas mágicas, há processos mágicos. E as pessoas, especialmente quem entra no caminho de desenvolvimento pessoal, ou até vai para psicoterapia, etc.,
acreditam que fazem isto e que conseguem resolver os seus problemas do presente ou do passado. Não. Não dá. Há situações em que tu podes ter um grande insight e aquele insight muda a tua vida. Mas é porque tu estavas preparado para isso. É porque percorreste já um caminho. Pode ter sido de uma forma inconsciente. Porque há muitas pessoas que não fazem um caminho na área do desenvolvimento pessoal ou da espiritualidade e que estão muito bem na vida e estão bem com elas próprias. Elas não precisam de fazer esse percurso. Está tudo certo. Cada um faz o percurso que precisa para a experiência que está a viver na Terra. Também o que tu estás a dizer é que o coaching é um processo de autodescoberta, autoconhecimento e que vai Sempre. muito mais para além do material, mas muito mais lá no fundo. Sim. Sim, porque tu quando estás a entrar em ação, descobres partes de ti que não sabias que existiam. E para além disso, tens de fazer um trabalho de desenvolvimento da tua identidade, do teu ser. Há alturas em que nós temos que despir programas que estão dentro de nós, enraizados em nós, e que são programas que às vezes não são bons, associados à raiva, à dor, a sofrimento, ou a crenças limitadoras que vieram de padrões familiares, etc. E tu tens que fazer este trabalho de autoconhecimento para evoluir. Por exemplo, há pessoas que acham que não podem ter mais sucesso profissional ou financeiro na sua vida porque os pais não tiveram. E acham que não estão a ser corretos com os pais por terem mais sucesso no seu relacionamento ou na sua área profissional ou financeira. Tens que fazer um trabalho de autoconhecimento, de valorização da pessoa, para a pessoa entrar em ação e descobrir, caramba, eu tenho direito a ser feliz, eu tenho direito a ter sucesso, eu mereço. Quando fazes este trabalho de merecimento, estás a fazer um processo de autoconhecimento. E qual foi a coisa mais desafiante que tu trabalhaste contigo própria? Eu não posso entrar muito em detalhes por respeito à minha família, mas foi certamente a perda do meu pai. O meu pai partiu muito cedo e certamente que está relacionado com isso. É uma história que aconteceu há muitos anos atrás e é algo que me toca ainda bastante. Ainda estou a curar, não vou mentir. Eu costumo dizer a todas as pessoas que trabalham comigo, estamos a crescer juntas. Elas dizem, não, eu cresço contigo. Não, não. Só que quem está a fazer um processo, quem é facilitadora de desenvolvimento pessoal, quem trabalha nesta área das terapias ou da psicoterapia, etc., é a pessoa que mais precisa de curar-se. E cada momento que tem a oportunidade de cura é quando estás à frente de alguém que está a dizer algo que é o teu espelho. Espelho do que tu estás a sentir, do que tu já sentiste, já podes ter curado. Há muitas situações em que eu tenho na minha vida, em processos com clientes, que são situações que eu já passei. E faz parte. E ainda bem que as passei, porque senão também não podia estar a facilitar o processo às outras pessoas. Não podia ter passado por aquilo. Faz parte. Faz mesmo parte. Certamente esse foi certamente o momento da minha vida. E ao longo destas que tu própria disseste, que misturas várias ferramentas, no teu dia-a-dia, uma das ferramentas que tu disseste que é a meditação, quais são aquelas ferramentas que tu usas diariamente e que tu gostas? Olha, eu sou reikiana, então eu faço todos os dias reiki. Para mim, tem que ser, faz parte, nem consigo, eu digo isto... É engraçado, eu também sou. Eu digo mas depois isto, as pessoas atraem pessoas, não é? E eu digo isto e assim, basta dizer e as minhas mãos começam tipo a vibrar. Faço reiki diariamente, leio, tento ler todos os dias. Eu agora estive a mudar de casa, pode ser que uma série de processos eu não conseguia fazer as coisas como eu gostava e aquilo mexia com o meu ser, porque aquilo são coisas que me fazem bem. Então a caminhada, como eu estava a dizer, mas ter um momento para mim, eu adoro estudar, eu adoro ouvir audiobooks, eu estou a cozinhar e tenho um vídeo qualquer e estou a ouvir qualquer coisa, ou uma live, ou qualquer coisa, eu adoro aprender, eu adoro ouvir os outros. E
E eu aprendi que das coisas mais importantes que nós podemos fazer na vida é a escuta ativa. A escuta ativa. E então, sim, são algumas das coisas. E estar na natureza sempre que eu posso, sempre que eu posso. Uma das coisas que este confinamento me trouxe e que me custou imenso é não poder ir ao mar. Nós estamos desde de 15 de janeiro em confinamento. Eu ainda não consegui ir ao mar, a última vez que eu fui ao mar foi em dezembro. E não consegui ainda esta semana, mas este fim de semana não me escapa. Eu tenho um mar a 6 km daqui, só que é um outro concelho e eu sei que tem andado sempre a multar as pessoas. E então, este fim de semana não me escapa. Até porque eu sou açoriana, eu preciso do mar. Eu estou em Aveiro. Olha, é engraçado que ouvi hoje que a água, que também consegue transportar energia e sente muitas emoções, e que principalmente nas ilhas, curiosamente mencionaste agora, existe mais propensão, mais tendência para as pessoas se conectarem mais rapidamente a essa energia, que somos um todo, não é? Uhum. Então é curioso dizeres isso. Olha, mas a verdade é que nós podíamos falar aqui muito mais, porque eu fiquei cheia de curiosa a saber mais as tuas histórias, todas as tuas coisas, mas para não termos aqui uma live muito, muito longa, e eu gostava de fazer a última pergunta, que era, se tu pudesses hoje falar com a Joaninha pequenina, com a criança, a adolescente, qual é o conselho que tu lhe davas hoje? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Nada acontece por acaso. Todas as pedras no caminho é para te fortalecerem. Mesmo os episódios negativos da tua vida são os momentos mais fortes de aprendizagem. E aquela mensagem que eu estava-te a falar há pouco do Steve Jobs, tu tens que olhar para trás, vais perceber só mais à frente o que é que se está a passar contigo. É como esta história do Covid, nós estamos todos numa pandemia e toda a gente pensa o que é que se está aqui a passar, talvez não no tempo dos nossos filhos, mas talvez mais à frente alguém vai dizer, porque o mundo mudou, para o mundo mudar e para evoluir teve que parar. E porque o ser humano não vem para dentro, vamos trancá-lo em casa. E sim, acreditar que é tudo um caminho. Está atento aos finais, sempre, sempre, sempre. E acima de tudo, segue o teu coração. Ele sabe muito mais do que tu pensas. E abraça o medo. O medo tem sempre alguma coisa para te dizer. É um grande amigo. Acho que estas seriam algumas das mensagens que eu diria à Joaninha. Olha, excelente forma de terminar. Muito obrigada, Joana. Eu primeiro vou desligar aqui do Instagram e depois do Facebook. Muito obrigada por esta partilha. Obrigada, Rosário, por este convite. Foi delicioso falar contigo. E pronto, olha, um grande beijinho a todos. E façam o favor de ser feliz, porque nós estamos aqui, como dizia Dalai Lama, para sermos felizes. Basicamente é isso. Para sermos caminho. felizes. Um caminho. É verdade. Um beijinho, Beijinhos. então. Beijinhos.